Que Jesus nos abençoe. Alguém vindo pela primeira vez aí? Acho que não, né? Você? Então se apresente, por favor. Neuza. Juiz de Fora? Seja bem-vinda, Neuza. Que Jesus nos abençoe. Mais alguém? Não, né? Bom, nós vamos começar então a nossa reunião, pedindo a Jesus que nos abençoe. O João Pedro vai fazer a prece inicial, a favor de todos nós. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus, nós todos nos reunimos aqui na noite de hoje, sempre com as nossas almas exultando alegria, felicidade, gratidão diante da oportunidade de ouvir mais, de aprender mais sobre esse apóstolo amado do Cristo, que é Chico Xavier. Hoje, Jesus, lembrando a Santa Teresa d'Ávila, nós queremos te pedir, Mestre, que o Senhor nos ajude com as forças vindas do teu coração a aproveitar toda e qualquer oportunidade concedida por ti a nós aqui na face dessa terra. Quando ela nos lembra, Mestre, que aqui na terra mais lágrimas são derramadas por orações respondidas do que por orações que não sejam respondidas, nós te pedimos, Jesus, ajuda-nos no trabalho e ajuda-nos, Mestre, sempre no exercício da gratidão, porque nós reconhecemos, Jesus, que uma noite como essa, em que nós podemos ouvir sobre Chico Xavier, é um presente para os nossos espíritos. Então ajuda, Jesus, a cada um de nós a tomar essa bênção nas mãos e seguir em frente na vida, sempre procurando mais trabalho, sempre, Mestre, procurando mais honestidade e eficiência no caminho apertado do cristianismo. E assim, Jesus, com muita gratidão, com muita felicidade, e reconhecendo que amar é, acima de tudo, serviço ao próximo, que mais uma vez nós nos ajoelhamos aqui antes de iniciar os nossos estudos, lembramos da tua linda e santa imagem e te dizemos, Mestre, Ave Cristo, aqueles que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e te saúdam. Nós chamamos, Jesus, ser conosco agora, hoje à noite e por toda a eternidade. Que assim seja. Que assim seja. Bom, vamos continuar com esse percurso, né, que a gente está fazendo de memória, com as nossas vivências com Chico Xavier, através das fotografias, porque também elas me ajudam a ser aquele gatilho da lembrança, né? Agora há pouco, por exemplo, não foi combinado, né, entre eu e João, ele fez a prece lembrando de Santa Teresa d'Ávila, e tem um caso que eu coloquei no Chico Xavier Mandato de Amor, que o Chico me contou sobre ela, que ela foi uma religiosa espetacular, né, na época da Espanha do século XVI. E ela tinha uma força de vontade muito grande, ela tinha uma fé muito grande, e ela viveu numa época em que a Espanha era toda poderosa, né? E se expandia além mares, conquistava as Américas, conquistava a África e foi até a Ásia, né? Nós temos que lembrar que o país lá no extremo oriente chamado Filipinas, que fala espanhol como primeira língua, foi domínio espanhol e recebeu esse nome justamente em homenagem ao imperador Filipe II de Espanha no século XVI. Só que a Espanha também guerreava com a França, a eterna inimiga, não é? Que era fronteiriça, brigava nos Países Baixos, porque onde hoje é a Holanda, Bélgica e Luxemburgo era também domínio espanhol.
e os habitantes locais se revoltavam frequentemente contra o domínio espanhol, então era guerra atrás de guerra, né? E com isso os homens espanhóis morriam e deixavam na Espanha as suas esposas viúvas e as suas filhas desamparadas. Então, a missão de Santa Teresa d'Ávila, segundo Chico, era justamente buscar as famílias nobres e as pessoas que tinham muitas posses, muito dinheiro, e exigir deles colaborações financeiras para ela construir conventos adequados para abrigar essas viúvas e essas mocinhas desamparadas pelos pais que morriam nessas guerras inúmeras patrocinadas pela coroa espanhola. E às vezes nem morriam, mas o sujeito pegava uma nau lá na Espanha e demorava 15 anos para voltar, né? E se a mulher não tivesse o amparo da igreja nessa época, ela só tinha uma opção, cair na prostituição. Então, essa foi a grande missão de Santa Teresa d'Ávila, e ela ia a pé. Hoje a gente reclama de entrar no avião, de entrar num carro, no ônibus, né? Ela ia a pé, percorrendo aquelas longas distâncias, e o Chico me contou que ela não se incomodava com isso, era sol, era chuva, era calor, era neve, e às vezes o pé dela ficava todo arrebentado, né? Aí, em determinado dia, diz o Chico que ela cruzava um planalto muito grande e muito ela viu aquela tempestade ali à distância, né? E pensou, e ela tinha que atravessar um rio, um dos rios ali espanhóis. Mas como a tempestade estava distante e o rio dava pé, ela atravessou o rio. Só que você sabe, né, aquela história da tromba d'água, né? Lá a tempestade foi tão grande que as águas subiram, nós vimos isso agora, né, no Rio Grande do Sul, e em pouco tempo ela se viu no meio do rio, coberta até a face, pelas águas torrenciais, puxando por ela, né? E ela ia se afogar ali. E ela começou a gritar: Senhor, Senhor, valei-nos, Senhor, valei-nos. E ela gritava por ele, né? De repente, Jesus aparece para ela e faz a mão assim para ela, né? E ela então dá a mão ao Senhor, que puxa Santa Teresa d'Ávila das águas e a coloca assim num alto de areia, ainda ali no rio, né? Que ela conseguisse ficar de pé. E ele virou-se para ela e falou assim: está vendo, Teresa, como eu trato os meus amigos? E diz que o Chico me falou que ela era muito espirituosa, virou-se para o Senhor e falou assim: eu sei bem, Senhor, é por isso que os tendes tão poucos. Então foi boa a lembrança do João Pedro a respeito de Santa Teresa d'Ávila, né? Um exemplo de cristã que nós todos devemos seguir. Não. Ela não. A veneranda é Santa Isabel de Aragão. Aqui nós descobrimos essa foto, olha, do Chico lá na Fazenda Modelo. Rara foto, né? O Chico com manga de camisa. E sempre braço. Que ousadia, né? E sempre diante exílio datilógrafo, a máquina de datilografia ali, né? Foi não. Ah, tá bem. Ok. Ou então a gente passa o microfone, né? Mas eu fico pesquisando essas fotos antigas, aí lembrei. Olha essa que maravilha. Chico Xavier, 1980, na União Espírita Mineira. Olha o Fontana aqui, todo risadinha. Feliz da vida, ó. Aqui é Peralva também, olha a alegria de Peralva. Olha seu avô, Patrícia. Alegria dele. Dona Neném, né? Aqui é seu José Alves Neto.
Martinho Rego, esse era diretor de patrimônio da União Espírita Mineira, esse ele é conselheiro de administração, e aqui atrás do Chico está Roberto Lúcio Vieira de Souza, que durante muitos anos presidiu o Hospital Espírita André Luiz, aqui de Belo Horizonte, e a Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Né? Foi nesse dia que aqui do lado, vocês não vão ver, mas tem os livros, né? Do lado de fora, os livros do Chico, lá na União Espírita Mineira, foi nesse dia que Dona Neném estava mostrando a ele, né? Olha, Chico, nós colocamos todos os seus livros aqui à mostra, para as pessoas verem. Foi nesse dia que ele virou para ela e disse assim, pois é, Neném, na minha opinião, a gente devia pagar para o povo ler. O valor da leitura. Não é o valor da leitura. Mas ele também teve aquele cara que tentou. Não, esse foi no ano anterior. Aqui ele estava vindo à União Espírita Mineira inaugurar o arquivo histórico da União Espírita Mineira, que tinha sido preparado por Martins Peralva e por Dona Neném Aluoto. Bom, essa aqui, ele com Emmanuel. E agora vamos a caminho da luz de Emmanuel. Nós vamos trazer um trecho, porque a revelação dos Espíritos ela é sempre gradual e muito sutil, né? Se fala uma coisa aqui, passa-se décadas, fala-se outra ali. Por quê? Para a gente mesmo usar o nosso intelecto e a nossa capacidade de discernimento para colocar no tabuleiro da vida todas as peças desse grande xadrez. Né? E aqui é a primeira vez que Emmanuel, através de Chico Xavier, vai dizer o seguinte, e eu vou pedir o João Pedro para ler para nós. Em A Caminho da Luz, no capítulo Francisco de Assis, Emmanuel informa-nos, por isso, um dos maiores apóstolos de Jesus desceu à carne com o nome de Francisco de Assis. Seu grande e luminoso espírito resplandeceu próximo de Roma, nas regiões da Umbria desolada. Sua atividade reformista verificou-se sem os atritos próprios da palavra, porque o seu sacerdócio foi o exemplo na pobreza e na mais absoluta humildade. A Igreja, todavia, não entendeu que a lição lhe dizia respeito e, ainda uma vez, não aceitou as dádivas de Jesus. Então, aqui, Emmanuel vai revelar pela primeira vez que o grande São Francisco de Assis era a reencarnação de um dos apóstolos do Cristo. Ele não fala qual, não é? Ele fala um dos maiores apóstolos de Jesus. Então, um dos maiores. A gente sabe que tinha pelo menos 3 maiores. Três favoritos. 3 favoritos, que eram aqueles que estavam sempre ao lado de Jesus. Pedro, o apóstolo, poderia ser, né? João Evangelista, que se autodenomina sempre nas suas cartas e no próprio Evangelho o apóstolo querido ou o apóstolo amado, e Tiago Maior, né? Seriam esses 3. Mas aqui está claro que Francisco de Assis, ele viveu na Úmbria, lá na Itália, trouxe aquele movimento de humildade que precisava restaurar a Igreja Católica, que naquela época estava vendendo terreno no céu, né? As famosas, como é que chamava isso? Indulgências, né? Perdão do pecado. Pagou, passou, né? Antigamente nos colégios tinha essa coisa, pagou, passou. Então, nessa época aqui, no século XII, XIII, ele veio trazer essa lição de humildade. E Emmanuel fala que ele fez um sacerdócio de exemplo na pobreza e na mais absoluta humildade. Então, foi a característica dele. Depois, interessante que nós já falamos aqui do livro que nós fizemos, né, Mandato de Amor, mas quando nós fizemos o livro, nós não nos apercebemos que o livro foi publicado em 8 de julho de 1992 pela União Espírita Mineira. A gente não se apercebeu dessas pérolas que estavam lá no livro. Eu vou pedir o João para ler. Aqui, que está repetido no livro Deus Conosco, no capítulo 29, o discípulo amado.
A personalidade do discípulo amado de Jesus, que foi Allan Kardec, foi lembrado por vós com as mais doces comemorações. Olha aí. Aqui, então, essa página de Emmanuel foi recebida na União Espírita Mineira no dia 31 de março, dia que comemorava a morte de Allan Kardec, né, do ano de 1938, aqui na União Espírita Mineira. Emmanuel escreve, revelando que Kardec era a personalidade do discípulo amado de Jesus. Quem que é o discípulo amado de Jesus? João Evangelista, né? Porque ele escreve a personalidade do discípulo amado de Jesus, que foi Allan Kardec, foi lembrada por vós com as mais doces comemorações. Os espíritas da capital mineira estavam na sede da União Espírita Mineira, justamente no dia 31 de março de 38, comemorando essa data que lembrava a desencarnação de Kardec em 1869, correto? E nós repetimos esse trecho no livro Deus Conosco. E aqui, no livro Mandato de Amor, no mesmo dia, o poeta fluminense Cassimiro Cunha, que residiu na cidade de Vassouras, escreve uma página dirigida aos espíritas, as trovas que ele escreve, né? Aos espíritas. E olha o que ele diz. Guarda o discípulo amado no templo do coração. Ele foi o mensageiro do Espírito da verdade. Olha só. Interessante isso, né? Cassimiro Cunha se dirigindo a nós encarnados espíritas e pedindo o quê? Que nós guardássemos no coração, né, o discípulo amado. Quem que é o discípulo amado? Evangelista. João Evangelista. Todas as vezes que ele se refere a ele mesmo nas cartas, são 3, né, João? As epístolas, 3 epístolas do Evangelho, né? E no próprio Evangelho de João, ele se autodenomina o discípulo amado ou o apóstolo querido, né? E ele foi o mensageiro do Espírito da Verdade. Olha, nós sabemos que o Espírito da Verdade é o guia da doutrina espírita, né? O próprio Kardec apresenta o Espírito da Verdade como guia da doutrina espírita, o guia do Consolador prometido pelo Cristo. Foi ele que ordenou toda a revelação espírita a partir da França do século XIX. E aqui, no século XX, Cassimiro Cunha está mencionando que João Evangelista foi o mensageiro do Espírito da Verdade. Ora, se o Espírito da Verdade estava no mundo espiritual coordenando a revelação espírita, quem estava na Terra no século XIX fazendo as vezes de seu mensageiro? Allan Kardec, né? E, curiosamente, essa mensagem foi recebida no mesmo dia da precedente de Emmanuel, né? Emmanuel escreveu e Cassimiro Cunha escreveu. E veja que a gente, só depois, gente, que Chico desencarnou, é que eu fui entender isso. Eu próprio pus essas mensagens no livro, né? Que até em 1992 eram inéditas. A gente lê e não interpreta, passa. Talvez porque não era a hora, né, da revelação. Bom, seguindo, aqui nós estamos vendo o Chico com quem? Alguém conhece aqui? Você tem que conhecer. João Nunes Maia, né? Que médium aqui de Belo Horizonte, da Sociedade Espírita Maria Nunes, que levava o nome da mãe dele, fundador também da Mocidade Maria João de Deus, né? E amigo de Chico Xavier, e foi ele que recebeu a fórmula da pomada Vovô Pedro. Depois eu vou trazer algumas cartas de Chico Xavier, não vou me deter nisso agora, não, porque o Chico foi o maior divulgador da pomada Vovô Pedro. Aliás, a nossa Joselma Coelho, que dirige hoje lá o centro, está fazendo um apelo público, né? Porque está tendo muita dificuldade com os preços
dos insumos para produzir a pomada está com risco até de fechar, não é isso? E ela tem feito pedidos públicos de ajuda. Nós aqui somos muito simpáticos a essa causa, que foi muito defendida por Chico, né? Porque a distribuição da pomada ela é gratuita. Então, quem puder ajudar a Sociedade Espírita Maria Nunes, está aí o convite, né? O Chico explicava como usar a pomada, né? Para que servia, mas isso eu vou deixar para mais adiante. Tem outra foto dele aqui com o João Nunes Maia, essa está ótima, né? Mais nítida. João Nunes Maia, como você sabe, foi o médium do espírito de Miramês, que escreveu esse belíssimo livro, que é um dos preferidos do João, né? Do João Pedro. Ele Gal também, né? Francisco de Assis, o seu também, Gal? Quem já leu o livro? Muita gente. Parabéns. No livro, o espírito de Miramês revela, então, que Francisco de Assis, que aqui o livro é claro, né? A vida de Francisco de Assis. Só que a primeira parte, ele fala da vida de João Evangelista. A segunda parte é que ele fala sobre Francisco de Assis. Então, os espíritos revelando, de fato, que Francisco de Assis foi a reencarnação do apóstolo querido Jesus, João Evangelista. E mais tarde, esse é quem? Quem conhece? Adelino da Silveira, né? Adelino da Silveira com Chico Xavier, que escreveu várias biografias do Chico. Ele conheceu o Chico em 1969, então eles tiveram aí mais de 40 anos de amizade. E eu sugiro vários livros dele, entre esses, o Chico de Francisco. Alguém já leu? Só o nosso... Não leu, mas vale a pena, gente. É excelente esse livro. Só o Silas leu. Então, Chico de Francisco é a nossa sugestão. O outro, nós já trouxemos aqui. Kardec prossegue, né? E muito interessante, porque nesse livro, que é o primeiro livro, e diga-se de passagem, o Chico era o revisor de todos os livros dele, porque no Momentos com Chico Xavier, Chico de Francisco, Kardec prossegue, ele conta casos de Chico Xavier, né? Aqueles famosos causos. E aqui é o livro que ele vai defender pela primeira vez em público a tese que Chico é Kardec. Mas não tem só isso no livro, né? A capa mais moderna hoje é essa. Eu também sugiro a vocês. E só que nós tiramos desse livro um trecho muito importante que vai falar justamente da confirmação de Chico Xavier que Francisco de Assis era de fato a reencarnação de João Evangelista. Lê para nós, João. Geraldo, só um comentário para registro, que Kardec, fala mais alto. Que Kardec, nos seus escritos, também fala sobre uma pomada que ele usava para tudo. Assim como o Chico era aficionado com a pomada Vovô Pedro, e depois a fórmula da pomada Vovô Pedro foi recebida pelo João Nunes Maia, aqui em Belo Horizonte, mas também ele, Chico Xavier, recebeu fórmulas de pomada, que hoje é a pomada Eurípedes Barçanufo, que ele entregou ao nosso querido doutor Dirceu Abdala, de Goiatuba, Goiás, né, que a produz até hoje. E Kardec, na Revista Espírita, nós vamos ver que ele, na época, também ele era aficionado com essa pomada curativa, né, dada pelos espíritos. Só para a gente ver uma linha aí de personalidade, né? Mas no livro Kardec prossegue, Adelino da Silveira pergunta ao Chico Xavier, o João vai ler para nós. No livro Kardec prossegue, Adelino da Silveira pergunta a Chico Xavier: você poderia nos dizer se Francisco de Assis era a reencarnação do apóstolo João Evangelista? Chico Xavier responde: grande comunidade dos nossos companheiros espíritas cristãos admite essa realidade. Nós também acreditamos que a elevação de São Francisco de Assis
foi a continuidade da obra de João Evangelista na divulgação da obra do Cristo em todo o mundo, especialmente na vida ocidental. Creio que o assunto exposto é a expressão da verdade. O Chico tinha muito isso, viu, gente? Quando ele confirmava algo, ele falava: eu creio que é a expressão da verdade. Né? Aí, nós com o Adelino, visitando a cidade onde ele mora, a cidade de Mirassol, no interior do estado de São Paulo, fica próxima da cidade de São José do Rio Preto. Ele dirige lá o Grupo Espírita da Paz, né? E é sempre depois das reuniões, gente, tem um bate-papo lá no fundo do centro, todo mundo fica em volta e o Adelino contando casos do Chico. É uma delícia. Recomendo a todos vocês. E aí nós recebemos o livro Inácio de Antioquia. Note bem, até então, não tinha para nós essa visão clara que o Chico teria sido João Evangelista. Jamais. E aí eu dou testemunho exatamente apesar do médium ser o veículo dos espíritos, né? Nas psicografias, isso não significa que o que o espírito está escrevendo, o médium tenha conhecimento, né? Quando nós escrevemos esse livro, nós levamos 18 meses psicografando o espírito de Teófilo e eu me emocionava muito, porque são cenas da vida de João Evangelista. Embora o título seja Inácio de Antioquia, na realidade o personagem principal é justamente João Evangelista. E o Espírito de Teófilo nos mostrava algumas cenas do que eu estava naquele momento psicografando, talvez para facilitar a conexão mnemônica minha como médium às cenas que estavam sendo descritas pelo Espírito sobre a vida de João Evangelista e a vida dos seus seguidores, entre eles o principal aqui da obra, que é Inácio de Antioquia. E eu ficava muito assim, a princípio, embora incomodado, mas de certa forma confortável, porque toda vez que aparecia o apóstolo João, eu não via o apóstolo João, eu via Chico Xavier. Né? Eu via Maria de Nazaré, eu via Pedro, eu via outras personalidades do que está sendo descrito aqui pelo Espírito, mas eu não via, nunca vi João Evangelista, eu via Chico Xavier. E eu pensava assim, de certo é para facilitar, porque João Evangelista devia ser tão bondoso, né, que Teófilo me mostra como João Evangelista, o Chico Xavier que eu conheci. Então, uma questão aí até psiquiátrica, sei lá, psicológica, né, Marilene, para fazer essa conexão, para eu entender que aquela personagem era uma personagem principal. Mas aquilo ficava me incomodando. Por que eu vejo o Chico Xavier? Porque está fora. Eu vi o Chico Xavier de hoje. E eu julgava assim, nossa, mas isso aí está fora do contexto, né? É o único que destoava do contexto da história que estava sendo recebida pela nossa mediunidade. Até o dia que a gente trabalhava nessa época, e olha que não há coincidência, né? Onde? Fraternidade Espírita Cristã Francisco de Assis. Lá com Ivanir. Né? A gente trabalhava com ele todo sábado no atendimento ao público. E eu trabalhava mediunicamente de frente ao Ivanir, o Ivanir mediunizado pelo irmão José. Nós sabemos, por informação do Chico Xavier, que o irmão José é o espírito de José Barnabé, companheiro de João Evangelista e de Paulo de Tarso, nas peregrinações ali pelos gentios, né, na época do Cristo. E todo mundo que já conheceu, já bateu papo com o Ivanir e com o espírito do irmão José mediunizando o Ivanir sabe a diferença que é, não é? E nessa ocasião foi muito impressionante, porque nesses 18 meses que eu psicografava e ninguém sabia que eu estava fazendo isso, a não ser minha irmã Joyce e a nossa querida amiga Noêmia Barbosa da Silva, que é a nona, que nos ajudavam ali
passando as páginas, era impressionante, porque esse trabalho do Ivani, lá na Fraternidade Francisco de Assis, até hoje, é de 15 em 15 dias. E naquela ocasião, eu chegava, então eu tinha, vamos dizer, eu psicografava no domingo. Era o domingo, 6 horas da tarde, até meia-noite, mais ou menos. Então, às vezes, dava 2 semanas, né? Para chegar no sábado, que o trabalho era de 15 em 15 dias. Então, quando eu chegava para o trabalho, era muito impressionante, porque o espírito do irmão José respondia às minhas perguntas mentais. Aqui eu vou dar um testemunho para vocês da mediunidade do Ivani Severino da Silva, maravilhosa. Porque primeiro, ele não poderia saber nada do que eu estava escrevendo pela psicografia, através do espírito do irmão José, do Teófilo. E ele, mediunizado pelo irmão José, as questões que eu perguntava, que às vezes eu ficava na dúvida, né? Será isso mesmo? Será que eu estou no caminho certo? E o que eu psicografei nessas 2 semanas, ou nessa semana passada, será que está de acordo com a verdade? O médium tem que sempre se questionar, não é? E o espírito me respondia da seguinte maneira: Geraldo, ele nunca me chamou de Geraldinho, Geraldo, a cena, aí ele descrevia a cena que eu tinha recebido na semana anterior, né? Descrevia. Aquilo, olha que beleza, meu filho, isso, passou-se isso, você viu isso. Aí um dia, eu virei e resolvi perguntar mentalmente. Tinha outras pessoas, né, em volta da maca lá, o trabalho era feito numa maca, auxiliando. E é claro que essas pessoas não entendiam bolhufas do que o irmão José estava falando comigo, né? Elas não participavam da minha pergunta mental. E nesse dia eu perguntei ao irmão José, mentalmente: irmão José, por que eu, quando o Espírito de Teóforos me mostra as cenas do cristianismo primitivo e eu vejo João Evangelista, por que eu vejo Chico Xavier? Essa foi a minha pergunta mental, né? O irmão José, que geralmente ele é muito sóbrio, abriu um sorriso de orelha a orelha, balançou a cabeça, fez assim com a mão e falou assim: meu filho, Geraldo, uma e outra existência são da mesma personalidade. O nosso Chico é João. Aí que o livro já estava no final. Aí que eu caí de costa para entender, né? Que nós estávamos tendo a revelação que uma das vidas de Chico Xavier foi a de João Evangelista. Bom, aqui você está com o celular aí, João? Está com o celular aí? Uhum. Tem uma troquinha que eu trouxe para você, algumas palavras da Maria Dolores, que eu gostaria de trazer, porque eu acho muito bonita, recebida pelo Chico. Aí você mandou no WhatsApp, né? No WhatsApp. Tá. Começa assim. Então, eu me lembrei de vós, médiuns amigos, entregai-vos às mãos dos artistas do bem, que eles façam em vós a música do além. Maria Dolores. Maria Dolores, né? Então eu me lembrei de vós, médiuns amigos, entregai-vos às mãos dos artistas do bem, que eles façam em vós a música do além. Maria Dolores é um dos meus preferidos artistas do bem, né? Porque ela escrevia maravilhas através do Chico, né? E ela tinha uma capacidade tão grande de transformar em poesia as cenas do Cristo, as cenas de Maria, não é? O amparo de Jesus às mães. Ela sempre fazia esse relacionamento nas reuniões do grupo espírita da prece em Uberaba, com aquelas mães e aqueles pais que estavam ali precisando receber algumas notícias dos seus filhos que haviam partido, né? Bom, aí o Chico já tinha 5 anos de desencarnado
nós tomamos coragem para voltar a Uberaba, né? Era a primeira vez que a gente voltava na casa dele, em 2007. Claro que estava mudado, né? E aqui algumas colocações lá, a questão dele como Kardec, né? Fotos nossas com ele que estão lá. Aqui no túmulo dele, esse é o túmulo de Chico Xavier em Uberaba. Aqui fizeram os amigos espíritas de São Paulo que construíram esse túmulo, especialmente Oswaldo de Godoy e o pessoal da editora Ideal, Instituto de Difusão Espírita André Luiz de São Paulo, eles que construíram esse túmulo. E também essa imagem do Chico lá no cemitério de Uberaba. E nós estávamos lá para uma reunião de espíritas do Triângulo Mineiro e do Alto Parnaíba, que era chamada Confraternária. Então, era gente de toda aquela região. Vocês sabem que pela tarefa de Eurípides Barçanufo no Triângulo Mineiro, né, em Sacramento, a região toda é muito espírita, talvez seja a região mais espírita do mundo, né? Só termos de comparação, por exemplo, nós sabemos que Belo Horizonte hoje, a grande Belo Horizonte, tem uns 6 milhões de habitantes e cerca de 400 centros espíritas. Uberaba é muito menor, né? Tem cerca aí de 500 mil habitantes, 450 mil habitantes, e tem 300 centros espíritas. Mostrando aí como que o espiritismo, devido a essas duas personalidades, primeiro Eurípides Barçanufo, depois Chico Xavier, mudou a face religiosa do Triângulo Mineiro, né? Então, a reunião estava muito grande, vários representantes de várias cidades do interior de Minas Gerais, reunidos em Uberaba, e Bacelli nessa hora. E nós estávamos comentando no almoço, a esse tempo, em 2007, o Chico tinha partido há 5 anos, né? E nós estávamos meio tristes pelo seguinte: os jornais espíritas já não falavam mais de Chico Xavier, né? Mesmo os oficiais das federações, ninguém mais trazia as mensagens do Chico, os casos do Chico. Era como se o Chico não existisse mais, né? Aquela história do morreu acabou. E a gente estava bastante triste com isso, e Bacelli teve essa intuição, conversando conosco no almoço, estávamos lá, vários amigos do Chico, né? E ele falou assim: por que a gente não faz um encontro dos amigos de Chico Xavier, para relembrar o Chico, né? E assim que começou, e no ano seguinte começaram os encontros nacionais dos amigos de Chico Xavier e sua obra. Em 2008, em abril, no aniversário do Chico, lá, aqui, a doutora Marlene Nobre foi palestrante, o Weimar Muniz de Oliveira, que escreveu o livro A Volta de Allan Kardec, e outros, né, em que ele estuda a personalidade de Chico Xavier. Tem vários livros, um grande escritor espírita. Aqui, o John Harley. Aqui, Eugênio. Gente, olha o Eugênio aqui, mais magrinho. Aí daqui do meio. Aqui é o Dr. Elias Barbosa. Olha. Tá vendo? Sim. Ele foi palestrante. Nós rimos demais na palestra dele, porque ele foi médico do Chico, amigo, desde a primeira hora que o Chico mudou-se de Pedro Leopoldo para Uberaba, em janeiro de 1959, ele travou conhecimento com o doutor Elias Barbosa, porque ele era amigo do Valdo Vieira, né? O Valdo é que convidou o Chico a morar em Uberaba. O Chico foi, e como eles eram colegas de medicina, né, ele passou a conviver com o doutor Elias Barbosa. Depois, o doutor Elias vai fazer vários livros analisando as mensagens de Chico Xavier, principalmente as mensagens em poema. Ele faz, por exemplo, aquela versão mais completa do Parnaso de Além-Túmulo comentado. Ele é um grande literato, era um grande literato também, né, conhecedor da poesia brasileira e portuguesa.
comparando os textos dos poetas quando eles estavam encarnados com as psicografias de Chico Xavier. E ele também faz várias entrevistas com Chico Xavier. Então, eu recomendo a vocês procurarem e comprarem esses livros de entrevistas do Dr. Elias Barbosa com Emmanuel, através de Chico Xavier. São fantásticos, trazem notícias maravilhosas. Mas nós rimos muito com ele, que ele chegou lá para falar e falou assim: olha, gente, para começo de conversa, eu era uma pessoa muito brava, antes de conhecer Chico Xavier. Qualquer coisinha que falasse comigo, eu estourava, eu não tinha estupim, né? Eu já xingava a pessoa, já partia para agressão. Se alguém me enchia muita paciência, eu tinha vontade de esganar, de matar a pessoa. E quem na Terra me fez mudar foi Chico Xavier. Porque ele falava comigo, Elias, você tenha paciência e tudo. Então, a convivência de vários anos com Chico Xavier, ele nos contou lá que abrandou o espírito dele violento, que ele tinha mesmo, aquele espírito, né, de violência dentro dele. Aqui nós vemos também o Bacelli, esse aqui é de Goiás, que também analisava as poesias de Chico Xavier, e o nosso Fontana ali. Né? Fontana tem todas, né? Aqui um grande amigo do Chico, de Sergipe, que já desencarnou. Ele tinha um periódico espírita, em que ele entrevistava muita gente. Nós temos aqui a Igorina Cunha na primeira fila, mas eu acho que na hora que todo mundo levantou, ela ficou sentada. Né? E aqui o Saulo Gomes. Saulo Gomes, como vocês sabem, foi o repórter e o jornalista responsável pelas primeiras entrevistas públicas de Chico Xavier. A primeira vez que ele conseguiu uma entrevista com Chico Xavier foi em 1968, e depois ele ficou de 1968 até 1971 tentando convencer a diretoria da TV Tupi de São Paulo, que era a principal transmissora, né, da rede Tupi de televisão no Brasil, e também dos diários associados em rádio e televisão, até que ele conseguiu marcar o primeiro programa Pinga Fogo. Nós devemos a ele. Nesse dia, ele estava lançando a transcrição mais completa que nós temos do programa Pinga Fogo. Ele lançou no primeiro encontro dos amigos Chico Xavier e sua obra, que é justamente Chico Xavier no Pinga Fogo, que eu recomendo a vocês, lançado pela editora Intervidas do Grupo Candeia, lá do interior de São Paulo. Fala. Não, aconteceu o seguinte, vocês sabem que a TV Tupi, ela quebrou, né? O Diários Associados quebrou na década de 70, no final da década de 70, e aí vai para a massa falida, aquela coisa, né? E lá em São Paulo tinha um galpão enorme, onde, naquela época, se filmava, aquelas máquinas de filmagem imensa, né? E rolos de filme gigantescos, e ela tinha um galpão que guardava todos os rolos de filme, de todos os programas, desde a fundação da TV Tupi até quando ela fechou as portas. E aquilo estava, pelo fato de estar sob a coordenação de alguma, vamos dizer assim, alguma vigilância judicial, porque a falência não tinha ainda se completado, estava largado às traças lá. O galpão estava, quando chovia no galpão, né? Era uma tragédia. E o Saulo é responsável por procurar o caminho para saber onde estavam os rolos. Né? Foi pouco antes de 2008. Logo depois que Chico faleceu, ele foi buscar, teve a ajuda
do cineasta Oceano Vieira de Mello, da Versátil Home Video. Então, os dois fizeram essa busca, foram lá, acharam o galpão. Quando entraram lá, tinha um vigia só no galpão, para aquela quantidade de rolos, naqueles armários de ferro, né? De baixo até o telhado, quase. Então, humanamente, seria impossível você localizar os filmes do Pinga-Fogo, que foram 2 Pinga-Fogos, né? Um no final do mês de junho e outro em dezembro, 2 dias antes do Natal do ano de 1971. Aí ele nos contou, ele e o Oceano nos contaram, que eles foram seguindo. Não, nós vamos achar, vamos pedir aos espíritos para nos ajudarem. Aí, em determinado momento, e o vigia seguia eles, mas não estava dando muita atenção, não. Em determinado momento, o Saulo nos conta que ele parou diante de um armário imenso e lá no alto ele falou assim, está lá em cima. Ele não sabe por quê, mas alguém soprou para ele, está lá em cima. Agora, vocês imaginam, ele subiu, né, numa escada muito improvisada, daquelas antigas, que podia quebrar a qualquer hora. Foi lá em cima, o Oceano segurou, né, a escada, e ele então começou e achou realmente lá em cima vários dos Pinga-Fogo, mas não tem um programa inteiro. Né? Mas são várias fitas de programa. O primeiro programa foi 4 horas e meia, o segundo programa foi 5 horas e meia. Agora, nós temos, aqui tem a transcrição, porque ele achou também a transcrição do programa, né, que é mais completa. E lançou esse livro lá no primeiro encontro. E nesse dia o Bacelli também lançou a biografia 100 anos de Chico Xavier, Fenômeno Humano e Mediúnico, que nós recomendamos também a vocês, que é espetacular. E aqui nós temos o casal Nena Galves e Francisco Galves. Ele já desencarnou ano passado, os dois já desencarnaram, né? A dona Nena está aí até hoje. Eles fundaram, a pedido do Chico em São Paulo, o Centro Espírita União, e depois virou também editora Cultura Espírita União. Foi lá no centro deles que eu conheci o Chico, no dia 14 de outubro de 1981, portanto, há 43 anos atrás, né? E quando a Federação Espírita Brasileira, até por oportuno que eu publiquei isso hoje no nosso Instagram, quando a Federação Espírita Brasileira fez em Brasília um congresso espírita nacional em homenagem aos 100 anos de Chico Xavier, isso foi em abril de 2010, né? Chico Xavier estava, entre aspas, comemorando 100 anos. Se ele estivesse, comemoraria se estivesse entre nós. E nós fomos para o congresso, e lá estávamos eu, John Harley, a dona Nena, o Galves, o Saulo Gomes e o Oceano Vieira de Mello conversando, e dona Nena nos contou o caso que eu conto hoje, contei no Paranormal Experience, está lá no meu Instagram hoje, que ela é que o casal que hospedava o Chico em São Paulo. Que o Chico fazia tratamento de acupuntura uma vez por mês. Ele saía de Uberaba para São Paulo, fazia acupuntura e ficava hospedado na casa de dona Nena Galves. E um dia, ele tinha um quarto dele lá, preparado, que era no andar de baixo, o casal ficava no andar de cima. Um dia, dona Nena desce a escada e vê o Chico chorando na mesa do café. Imagina se fosse nós, né? A gente hospedando Chico Xavier na nossa casa, e o homem chorando, assim, incomodado, né? Aí ela ficou apavorada, disse, Chico, aconteceu alguma coisa? Alguma notícia ruim? O que foi, Chico? Você está chorando? Não, Nina, não é nada, não. É que eu estou chateado. Mas por que você está chateado? Eu fiz alguma coisa? Né? O Galvo fez alguma coisa? Não, de jeito nenhum. Estou chateado porque eu havia feito um pedido a nosso Senhor Jesus Cristo e eu recebi dele hoje de manhã a resposta. O que, Chico?
O que é uma resposta de Jesus poderia te desagradar tanto? Se não, é porque veio aqui na sua casa um mensageiro do Senhor. Eu havia pedido a ele o seguinte: quando a tarefa de Emmanuel, no século XXI, aqui no Brasil, terminasse, e nós sabemos, né, que Emmanuel encarnado será guiado e escreverá por Chico Xavier no mundo espiritual até o ano 2100. Então o Chico fala com ela: quando a nossa tarefa terminar no século XXI, Emmanuel na Terra e eu no além, eu pedi a Jesus que nós trocássemos de novo e eu reencarnasse no Brasil e no século 22 para continuar divulgando a doutrina espírita cristã em solo brasileiro. E por que você está chorando, Chico? Porque a resposta veio negativa. Mas negativa, Chico, o que o Senhor mandou dizer? Não, ele mandou dizer que no século 22 ele me espera reencarnado em Jerusalém. Nossa, então é para chorar mesmo, né, gente? Olha, até hoje o negócio lá não melhora, né? Aqui, Dona Nina Galva, um pouco mais nova. Essa aqui, Maria Eunice Meirelles, uma grande companheira espírita cristã do Chico, de São Paulo. Acompanhava o Chico em todas, ela e o marido dela, em todas as viagens. A ela nós devemos também a casa do Chico Xavier de Uberaba. Ela que comprou o terreno, ela que construiu, ela que fez questão que o Chico tivesse moradia em Uberaba, né? Então devemos a ela essa bondade. E essa aqui é a nossa querida Yolanda César, mãe do Augusto César Neto, o último espírito que escreveu através de Chico Xavier no dia 29 de junho de 2002. Ele era um rapaz de São Paulo, capital, falava assim, parecido com galo, sabe? Só que tinha uma gíria muito própria, viu, Galo? E ele desencarnou afogado nas praias de Santos, com 18 anos de idade. E a família, que não era espírita, era católica, ficou muito desarvorada, né? Até que alguém falou para a Dona Yolanda: vai em Uberaba conhecer Chico Xavier, quem sabe você recebe uma mensagem dele. Agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que ela foi? Certamente, né? Quantas vezes ela foi a Uberaba? Hein? Alguém sabe? 2 vezes? E já recebeu a mensagem? O que vocês acham? Não. Chuta aí, vamos fazer um quiz. Quiz espírita. Porque isso é importante, gente, para avaliar a nossa fé. E ela fez o seguinte: ela fez uma caridade que pouca gente faz. Ela, como ela era uma mãe que perdeu um filho, né? Então ela tinha bastante consciência da dor que é uma mãe e um pai perder um filho. E como a família dela, ela e o marido, eram muito ricos em São Paulo, eles organizavam, então, a partir dessas visitas, que ela viu Chico Xavier consolando as mães e os pais lá no Grupo Espírita da Prece em Uberaba, né? 2 vezes por semana, que era sexta à noite, sábado à noite. Ela começou a organizar caravanas de ônibus, 1, 2, às vezes 3 ônibus inteiros de mães e pais que haviam perdido filhos. E ela era a grande chefe dessa caravana, que era uma general, viu, gente? Não, a Cécia está fichinha perto dela. Ela está fichinha perto dela. Um dia eu estou conversando com o Chico lá na mesa dele. Eu vou falar que é verdade, me desculpe, viu, Dona Yolanda? Ela está morando no mundo espiritual agora. Mas é verdade. Eu estava conversando com o Chico, chegou ela com 2 ônibus, né? E eu do lado de Chico conversando. Ela chega assim para mim, bate assim: levanta daí. Você já está aí com o Chico há muito tempo, agora é a hora do meu pessoal. Nossa! Aí eu olhei para o Chico, meio como quem pede socorro, né? E o Chico olhou assim para mim:
O que eu ia fazer? Eu levantei, né? E aí eu ia levantar. Depois o Chico explicou, meu filho, você me perdoa, mas acontece que ela era grande, vamos dizer assim, arrecadadora de benefícios para os pobres de Uberaba. Porque não só ela levava as famílias para serem consoladas pela psicografia do Chico, mas ela também que organizava aquelas doações de caminhões inteiros de roupas, de brinquedos para as crianças no dia da criança, de presentes de Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, né? Então, a distribuição dos pobres do Chico, inicialmente na década de 70, era à sombra do abacateiro, né? E a partir do final da década de 70 e da década de 80 em diante, era na Vila do Pássaro Preto, aquelas doações todas que ela arrecadava em São Paulo. Então tinha razão, né? Ela tinha a razão do coração, né? E a gente tinha que obedecer. Dona Yolanda era muito amiga da minha tia-avó. Então, aí não contei o principal, né? Gente, essa mulher foi 67 vezes a Uberaba, levando mães e pais para serem consolados e não recebia uma mensagem do filho. Veja só. Não, calma. Na 67ª vez, o Augusto César escreve e não para mais de escrever. Escreveu toda vez que ela ia a Uberaba, ela recebia. E tanto é que a última mensagem que o Chico Xavier recebeu nesta encarnação foi do Augusto, dirigido para a mãe. Né? E no dia seguinte ele desencarnou. Então, uma senhora extraordinária. E ela fundou em São Paulo um centro espírita que ajuda muita gente. Hoje está dirigido pela filha dela, porque ela já mora no mundo espiritual, o marido também. Dona Yolanda César. Aqui, Dona Leila Alves, mais nova, e a Maria Eunice ajudando o Chico a autografar as tardes de autógrafo, né? As noites de autógrafo. Hein? As rosas. Sempre com rosas. E aqui nós estávamos falando, foi semana passada, da tarefa da Wanda Josiano, né? Acho que foi. Lá nesse primeiro encontro dos amigos Chico Xavier e sua obra, a Wanda lançou Militares no Além. Que o avô dela, o general Aurélio de Amorim, que era pai da mãe dela, dona Maria Joviano, né? Maria de Amorim Joviano, ele era general no Rio de Janeiro. Eu falei aqui, não sei se foi semana passada ou na retrasada, as reencarnações dele, né? Emmanuel revela que ele era lá em Roma uma personagem, nos 50 anos depois, e também no livro Renúncia, que era o Inácio, Dom Inácio Villamil, né? No Renúncia. E nessa encarnação no Rio de Janeiro, general Aurélio de Amorim. Então, por ele ser general, ele conhecia os generais, os almirantes, tanto da Marinha quanto da Aeronáutica e do Exército, do século XIX e no início do século XX. E quando ele estava presente, que ele vinha passar férias na Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo, o Chico recebia, então, essas personagens que estão na história do Brasil, né? Generais, almirantes. E o prefácio desse livro é da famosa enfermeira Ana Neri, que foi uma grande figura caritativa na época da Guerra do Paraguai, né? Ela que escreve o prefácio através do Chico. Todo esse livro foi recebido na Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo. Aqui, quando ela nos trouxe as explicações, né, do lançamento, depois nós fizemos esses Militares com Jesus, que são trechos que tiramos do Militares no Além, né, fazendo o livro de bolso. Tem aí também. E aqui, então, vamos chegar no segundo encontro nacional. O primeiro foi em Uberaba, em 2008, em abril. O segundo foi em Pedro Leopoldo, em 2009.
A Wanda lançou o Pérola de Sabedoria, que são trechos das mensagens do avô dela, né, Arthur Gioviano. Também lançamos o Iluminuras, que são trechos do Deus Conosco, de Emmanuel, em livro de bolso. E tivemos aqui a presença da dona Julieta Marques, essa aqui, que é uma grande espírita de Portugal, está viva até hoje em Portugal, não? E ela reside no sul de Portugal, próximo à cidade do Faro, lá no Algarves. Aqui nós vamos ver também uma outra companheira de Lisboa, que veio acompanhando-a, e ela vai lançar esse livro, que é A Vida de Chico Xavier para Crianças. Chiquito, que deve ter aí, não sei se tem aí, tem? Chiquito. Não? Vou pedir para colocar então. A Vida de Chico Xavier para Crianças, ela em desenho e bem legal. Aí são cenas do segundo encontro lá de Pedro Leopoldo, né? Aqui Dona Julieta, de Valdinho Marcos, de Votuporanga, Bacelli. Eurípides estava também, o Dr. Wegmar aqui. Esse aqui também presidiu a Federação Espírita de Goiás, já desencarnou. E depois, nós estamos vendo Fontana. Aqui o Dr. Weimar já desencarnou, esse é o Oceano Vieira de Mello, cineasta, que vai fazer a filmagem desses encontros, né? Que ele lança esses encontros. Essa aqui, a sobrinha de Chico, né? Dona Marta, que está lá em Pedro Leopoldo até hoje, no Centro Espírita Luiz Gonzaga. Aqui outra. Esse é o Oceano. Ele vai lançar os 2 primeiros encontros em DVD, depois ele lança o terceiro. Aí chegou o centenário de Chico. O Correio do Brasil lançou um selo especial em homenagem ao centenário de Chico Xavier, né, que é bastante importante. A Vinha de Luz lançou essa homenagem, né? Uma frase de Chico Xavier: não há na história nenhum personagem que substitua Jesus nos nossos corações. A gente tem que lembrar disso, né? Olha só, engraçado, né? Vendo assim as fases da vida. Aqui as fotos todas do mandato que se espalharam pelo Brasil na época. Lançamos também o site da Casa de Chico Xavier, em homenagem ao seu centenário. E lançamos também o primeiro livro de Chico Xavier. A gente vai só fazer uma breve passagem sobre o livro. Aqui eu já contei a vocês a presença do Hermínio Perácio, né, que foi a primeira pessoa que vai com a mulher dele, Dona Carmen, acudir o Chico em Pedro Leopoldo, a família dele, quando a irmã mais velha dele estava com obsessão. Eles fazem a primeira reunião espírita lá na casa do Chico Xavier, no dia 7 de maio de 1927. E aqui no livro nós temos uma dedicatória do José Hermínio Perácio para o Chico. O Chico vai nos contar, o livro que a gente lançou aqui no Centro do Papo, no Palácio das Artes, e o Chico vai nos contar que na época que ele ainda não tinha publicado livro nenhum, entre 1927 e 1932, o primeiro livro dele vai sair só em 32, na Federação Espírita Brasileira, que é o Parnaso Além Túmulo. E ele tinha muita vontade de publicar livro. Ele não sabia por quê, mas ele sabia que ele tinha nascido para publicar livro dos espíritos. E em Pedro Leopoldo ninguém sabia nada de publicar livro, né? De edição de livro, de coisa nenhuma. Então ele, Chico Xavier, que trabalhava nessa época em 3 empregos para sustentar. Ele era rimo de família, de 17 pessoas que o pai já estava doente, os irmãos e irmãs desempregados, lembrando que foi muito próximo, né, da grande crise da Bolsa de Nova York em 29, a grande depressão dos anos 30, né?
E, naquela época, muita gente perdeu o emprego, e os irmãos dele, as irmãs, tinham sobrinhos para dar de comer. Então, ele trabalhava, ele conseguiu 3 empregos nessa época. Foi antes dele trabalhar na Fazenda Modelo. E, então, ele me contava que chegava à noite, ele passava a limpo as mensagens que ele havia recebido no Centro Espírita, em um caderno, depois desenhava em volta das mensagens, fazia um colorimento, né, um desenho de acordo com o tema da mensagem, e pedia pessoas amigas também para escreverem alguma coisa. Nesse caso aqui, nós vamos ver no início do livro, né, o José Perácio, que foi dos primeiros espíritos que ele conheceu nessa vida. E costurava a capa dura. Ele mesmo pegava a linha e o cordão e costurava a capa dura. O pai dele acordava de madrugada, via que o filho estava fazendo isso, ficava muito nervoso. Muito nervoso, porque ele sabia que o Chico ia trabalhar 3 empregos no dia seguinte e à noite ainda ia para o centro espírita, né? Então ele ficava nervoso, porque ele ficava com medo de faltar recursos para a família. O que ele fazia? Ele pegava os livros que o Chico tinha feito manualmente, fazia uma fogueira e queimava. Essa foi a vida de Chico Xavier, gente, de 1927 até 1931. Né? Só que ele, quando ele me contou isso, ele não contou que ele tinha salvado um livro da fogueira, que é justamente o primeiro livro. Né? E, como prefácio, a gente colocou a mensagem que ele recebeu no dia 31 de outubro de 1928, que a gente supõe seja de João Batista, pelo teor da palavra. Né? Aliás, ontem foi dia dele, dia de São João Batista, que é também, segundo Chico Xavier, o Espírito da Verdade, o guia da doutrina espírita. Eu vou pedir o João para ler essa mensagem, porque ela é reveladora. Detalhe, o Chico escondeu essa mensagem de todo mundo. Ele não a publicou em livro nenhum. Vocês estão vendo aqui o original dela, está no livro original também. Não é? Achou, João? Achei. Eu vou pedir para você ler. E por que o Chico não divulgou? Vocês vão ver por quê, né? Pelo teor claro da mensagem que o Espírito está indicando a missão de Chico Xavier, que se desdobraria a partir daquele momento. Pode ler. Então, à guisa de prefácio. Comunicação recebida na sessão de estudos no dia 31 de outubro de 1928. Que as bênçãos Só puríssimas... detalhe, 96 anos atrás. Que as bênçãos puríssimas e sacrossantas da Virgem baixem sobre vós, inundando-vos de luz. Não fui eu. Não, deixa que eu Não, leio. não foi... Não, você lê aqui. Eu tenho mais. Então deixa que eu leio. Você quer ler aqui? Daqui. Essa letra Aqui, gente. A capa. Então vamos ver. Que as bênçãos puríssimas e sacrossantas da Virgem baixem sobre vós, inundando-vos de luz. Não foi em vão que Ismael, o grande missionário, hasteou nas plagas brasileiras a sua bandeira com o lema sagrado: Deus, Cristo e caridade. Se alguns pobres ignorantes têm entravado a marcha da grandiosa doutrina, almas bem formadas e que compreendem os seus deveres, escutaram-lhe a chamada que reboou de serra em serra. A vós, quer dizer, ele está se dirigindo a Chico Xavier, olha, a vós que destes hoje um grande passo na espinhosa tarefa, na espinhosa estrada, eu felicito. Ide-vos, que sois os batalhadores da luz. Avante, os pioneiros do progresso. Jamais encontrareis aqui um momento de paz, porque a terra
não tem a água que sacia toda a sede. Mas, se fordes firmes em vossos postos, quando partirdes, vós sereis saciados, porque guardaremos para vós a água do infinito. Lutar para vencer, eis o distintivo dos grandes lutadores. Não enfraqueçais. É esta a verdadeira doutrina do Mestre, que se funda no conceito de Gamaliel. Se for verdade, por si se elevará. E vós então a vereis mais tarde cobrir com seus raios brilhantes e protetores todas as nações confraternizadas. Que sejais firmes e que uma nova era de concórdia e paz nasça para vós. É o que vos deseja o humilde servo João. Fantástico, né, gente? Não é à toa que o Chico escondeu essa mensagem. Está claro ali que ele era um missionário de Jesus para essa grandiosa tarefa. Bom, a gente só vai mostrar, como nós já avançamos muito no tempo. Oi. Anterior. As mensagens dele começam em 1927, vão até 33, né? Tem a primeira parte das mensagens, o Chico assina o nome dele. Vocês vão ver aqui, por exemplo, o poema O Mar. Vou pedir o João para ler, você consegue? Acho que esse está mais fácil. Aqui ele assina Francisco Xavier. Nota, o desenho é dele, viu, gente? A parte artística é dele. Ele fazia. Ele tinha 17, né? 27. A 28 é 18, né? 28. É. Quer que eu leia? Eu acho que melhor você ler. Então tá. Eu estou mais acostumado. Poesia tem que ter essa cadência. Ó mar, estranho mar, gigante insatisfeito, tu tens o coração em múltiplas crateras que explodem sem cessar no âmago do peito, do teu estranho peito eterno de outras eras. Na tua onipotência és único, perfeito. Tu tens 1000 mansidões e tens 1000 sanhas feras. No grito aterrador revelas o teu feito, as cruzadas triunfais das títeres galeras. Quando ruges feroz em meio das tormentas, sustentas lutas 1000, batalhas incruentas, e eu sinto-me irmanado a tua dor sombria, porque minha alma assim é um mar todo revolto, meu triste coração é um pobre batel solto, sem norte a navegar pela maré bravia. Francisco Xavier. Quer dizer, aí dá para entender, né, gente, como que ele foi veículo desses poetas gloriosos, porque ele tinha isso na alma dele, né? Não era acaso. Nós temos a correspondência que ele começou, o irmão dele começou a pegar essas produções e mandar para o jornal Aurora do Rio de Janeiro. O jornal Aurora era o maior jornal espírita da época. Ele tinha uma tiragem, naquela época, final da década de 20, de 50 mil exemplares por semana, na cidade do Rio de Janeiro. O Reformador era a fichinha da Federação Espírita Brasileira na época. Era o jornal Aurora que divulgava o espiritismo. Ele foi fundado pelo médium português Inácio Bittencourt, que migrou de Portugal para o Rio de Janeiro e se tornou, naquela época, o Chico Xavier da época. Ele recebia psicografias consoladoras, receitas homeopáticas, né? Quem fez, o João Beguelin Vieira, que fez a biografia do Inácio Bittencourt, fala que nas reuniões dele tinham 600 pessoas, no início do século XX. E o irmão do Chico descobriu o jornal Aurora, o José Xavier, então mandava pelo correio. E as primeiras publicações do Chico Xavier foram justamente no jornal Aurora. E aí chamou a atenção da Federação Espírita Brasileira, porque a diretoria da Federação
era de literatos. Dentre eles, por exemplo, Antônio Lima, que fundou a União Espírita Mineira, Leôncio Correia, que era amigo dos maiorais da Academia Brasileira de Letras, né? O próprio Dr. Guilhom Ribeiro, que traduziu as obras de Kardec para o português. Então, eram pessoas de grande conhecimento literário. E o diretor da federação na época passou a escrever para o Chico, Manuel Quintão. E nós temos as cartas todas de Manuel Quintão, que o Chico nos deixou, né, para o Chico nessa época. E ele falava com o Chico, Chico, essas produções, está claro que são produções mediúnicas. Você pode deixar a modéstia de lado e assumir a identificação dos espíritos comunicantes, né? Que até então ele tinha vacilação de colocar o nome dos espíritos dos poetas portugueses e brasileiros. Então é Manuel Quintão que convence o Chico a colocar os nomes, né? Olavo Bilac, Augusto dos Anjos. Nós temos, por exemplo, aqui, só para vocês verem, essa aqui, por exemplo, Avante, o Sino, Amar, todas elas estão assinadas por Chico Xavier. Aqui, Francisco Xavier, Senhora das Amarguras. Vamos ver se eu encontro aqui. Essa, na realidade, é de quem? É da Alta de Souza. Veja que aqui está assinada por Chico Xavier. Mas depois vai aparecer em livro dele como Alta de Souza. Vejam para vocês verem como é Alta de Souza. Senhora das Amarguras, Mãe das Dores, Senhora da Amargura. Eu vos contemplo peito lacerado pelas mágoas do filho muito amado nas estradas da vida ingrata e dura. Existe em vosso olhar tanta doçura, tanto afeto e amor divinizado, que do vosso semblante torturado irradia-se a luz formosa e pura. Luz que ilumina a senda mais trevosa, excelsa luz sublime e esplendorosa, que clareia e conduz, ampara e guia. Senhora, vossas lágrimas tão belas assemelham-se a fúlgidas estrelas, gotas de luz nas trevas da agonia. Né? Que é Alta de Souza. Nós temos uma também muito bonita, que eu gostaria de ler, que é o Amor a Jesus. Olha que beleza isso. Essa aqui eu acho que não foi publicada depois, só está no primeiro livro. Amor a Jesus, talvez seja do próprio Chico, né? Amor a Jesus, eu não trago a minha alma amargurada, porque te amo, ó Jesus, com amor tão puro, que o meu ser desprezível e obscuro já não sente os espinhos pela estrada. E abençoa este mundo ingrato e duro, porque nele a minha alma lacerada entrevê toda em luz, numa alvorada deslumbrante e sublime no futuro. A minha alma te elevo no momento de amargura, tristeza e sofrimento, esquecendo da terra os pesadelos. Sinto logo mil flores luminosas que transformam minhas sendas espinhosas em caminhos translúcidos e belos. Francisco Xavier. Bom, a gente já avançou muito, a gente vai interromper por aí, semana que vem a gente continua, tá bom? Nós vamos pedir a Silvana, cadê ela? Ali. A Silvana, fazer a prece. Passa lá para mim. Senhor Jesus, com o coração cheio de alegria, de vivenciar esse momento, essas lembranças maravilhosas de Chico, chegamos a sentir a presença dele aqui conosco, sorrindo, feliz, vivenciando também essas lembranças. Ó Senhor, abençoa o caminho de Chico, para que ele sempre esteja aberto a toda essa maravilha que ele carrega consigo, que ele possa compartilhar conosco toda essa maravilha.
Senhor, somos muito gratos por viver essa experiência maravilhosa. Somos muito gratos por estar aqui ao lado do Geraldinho e experimentar todas essas memórias maravilhosas. Nós te agradecemos, Jesus, pela noite de hoje e te rogamos, Senhor, que abençoa todos que aqui estão no mundo físico e no mundo espiritual. Abençoa todos que estão necessitados do teu amor, da tua paz, da tua saúde, da tua verdade, Senhor. Nós te agradecemos mais uma vez e te pedimos, se conosco sempre, Mestre. Obrigada e que assim seja. Que assim seja. Até a semana que vem, pessoal.